com a gente. A gente, cada semana, fazendo com muita gente que está, né, com muitos percussionistas que estão representando legal aí, alguns de bandas nacionais, outros fazendo seus trabalhos com aula, outros tocando aí com bandas regionais, mas todo mundo acrescentando muito. Ó, o grande Repolho chegou na área aí, ó. Vamos conversar com o mestre. Chamá-lo aqui pro. Até aproximar aqui, ó. Isso aí, vamos lá. Muita alegria. E aí, consegui, cara. Grande Repolho. Pois é, meu querido. Poxa, eu estava aqui porque eu só tenho você no. Eu não tinha esse link aí, não. Aí agora É mesmo? eu fui lá no pesquisa, aí botei lá o nome no pesquisa, aí apareceu, porque só tem o seu Ah, o perfil, meu né? perfil. Sim, É, eu aí imaginei isso. aí tava sem, eu digo, não tá com a imagem, não tá ao vivo, eu digo, aí você deu esse toque, eu digo, vou achar aqui. Enfim, estamos Pô, aí. alegria imensa falar com você, seu grande referência. Eu brinco com o pessoal aqui, eu falo, não é o Repolho, é o Rei Polho, percussão. Que é isso, nada. Tem muita coisa ainda a aprender e muitos caminhos ainda a seguir, assim, sabe? Eu, Pela eu, frente. eu comecei a live hoje, ó, com a galera escutando aqui, ó. Ó. É, Ah! essa Cê- música, Ficou bom, viu? Nossa pois é, senhora, isso é bom essa, demais. a gente já vai começar, a gente já está conversando na verdade, do momento atual, né? Que É. essa música aí eu fiz em homenagem, fiz em parceria a música e a letra em parceria com Edinaldo Lima, meu parceiro pernambucano. Então a gente fez quando eu fiz essa música foi logo assim, logo recente a partida do nosso mestre Naná Vasconcelos, meu conterrâneo, assim, a gente é da mesma comunidade ali, da mesma área ali, ele é do bairro muito próximo do meu, que é ali ao redor de Olinda, na periferia de Recife, onde tem a maior concentração de cultura afro-pernambucana, onde surge os maracatus todos de nação, os xambás, os xangôs, os torés da Jurema. Então, a gente, tanto eu quanto o Naná, a gente vem dessa linhagem aí, dessa origem pernambucana ali, ao redor de Olinda, com essa. Então, essa música eu fiz em homenagem ao mestre, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo em 1983, na minha primeira viagem com o Gil, para fazer show em Nova York, no SUB, Sound of Brazilian, uma casa que hoje de hoje nem existe mais, porque era uma casa que agregava assim, grupos africanos que vinham da África, da World Music e tal. E aí foi aí que o Gil foi fazer pela primeira vez assim, o nosso show lá nessa casa. Aí eu tive a honra de ter o Naná, uma galera nata lá assistindo, e lá estava o Naná. Então foi a primeira vez que eu vi o Naná assim pessoalmente, porque mesmo sendo pernambucano, porque eu tô com 64 anos, Naná um pouco mais velho, ele chegou, já estava lá quando eu cheguei a partir de 72, quando eu comecei, o Naná já tinha vindo para o Rio de Janeiro, já estava fazendo a sua carreira. Então, e a gente muito ligado à cultura lá. Então, quer dizer, foi um momento muito importante na minha vida que a gente já estou começando a falar um pouco da minha trajetória e esse meu encontro com o Naná, porque você colocou essa música aí, que faz parte, que foi feita para esse meu último CD, né? E foi que eu produzi, né, como produtor musical, arranjador, tudo em parceria com meu amigo, meu irmão, né, Edinaldo Lima, assim, também, que é um dos grandes representantes da cultura afro-pernambucana, né, ameríndia, né, Sim. porque nós temos, Pernambuco é a grande capitania, então, ali, então, houve muita mistura, muitas influências, tantas influências africanas, dos nossos antepassados africanos, como a asiática, como a influência ibérica, através da cultura árabe, né? E a gente vai chegar lá outra hora, porque o assunto, se for deixar, o assunto vai entrar para o lance. Eu tenho esse lado do didático também, por ter me tornado um pesquisador e tal. Então, essa música eu fiz pensando nessa homenagem que aí foi para Naná, que é um samba de coco, na verdade, assim, é uma inspiração no nosso samba de coco,
como pode ter samba de roda, que cada um tem um alinhado, samba de tripé, né? Cada região eles vão recebendo nome e conotações, alguma coisa assim, rítmicas, diferente, que diferencia um do outro. E aí, nesse disco aqui, que até vou mostrar para você, que é esse disco aqui, para mostrar, para conferir a galera. Tá vendo? Repolho Edinaldo Lima, esse é meu parceiro. Sim. Essa faixa é desse disco. Então é isso. Então, tá sendo um prazer, cara, sabe? Eu te agradeço aí pela oportunidade, pelo convite e também pela satisfação de conhecê-lo assim virtualmente, porque a gente não teve a oportunidade ainda de se conhecer pessoalmente, eu ainda não tive essa oportunidade de tê-lo em uma das minhas apresentações, eu ainda pude te ver também em nenhuma das suas apresentações, que eu sei que você também está na correria, que a gente não tá sempre, não para, né? Agora está parando agora por causa do tal do Covid-19, esse vírus maligno aí que vem, uma coisa que vem para dar uma quietude um pouco na humanidade, para que a humanidade se toque um pouco mais, seja mais generosa, seja mais solidária, sabe? E que vem junto com esse capitalismo moderno, com esse capitalismo maluco, neoliberal e por aí vai. E a gente, de repente, vê uma coisa assim que deixa todo mundo em casa e a cultura termina. A gente que faz cultura, que é muito importante, a música, o teatro, a dança, os nossos parceiros roadies, que sendo roadie, a gente, no músico, tem que ter um roadie. Eu tive esse privilégio de ser um dos primeiros percussionistas, eu acho, na época, quando eu comecei a trabalhar com o Gil, aos 25 anos, em 1981, quando eu entrei para fazer a turnê do disco Luar, que estava sendo a mudança da música. O Gil estava trazendo uma nova roupagem à música pop, assim, a world music brasileira, misturando o Ijexá com o Earth and Fire, na música e isso, entendeu? Então já estava, já era uma ligação, já era o Gil, o grande Gilberto Gil, o mestre Gil, já trazendo como sempre, não de agora, como lá atrás, já desde a Tropicália, ele, Caetano, já trazendo essa coisa da cultura da gente, da nossa cultura ancestral africana, ameríndia. Eu sempre falo isso porque, né, a gente não pode esquecer também. Claro que eu tenho o privilégio, assim, de ter essa coisa ancestralidade africana mais aguçada, né? Por conta da minha mãe preta pernambucana, mas, ao mesmo tempo, eu tive também a bênção do Deus Universo de ter um pai caboclo que veio dos engenhos. Meu avô, parte do meu pai, era dos engenhos. E nos engenhos onde aconteciam as manifestações pernambucanas, cavalo marinho, todas aquelas coisas todas, os Bumba Meu Boi, os caboclinhos, o maracatu de baque solto, os maracatus de caboclo, que tem uma influência que o maracatu nação é Jeje, é Nagô, é Jeje, ali é banto misturado. É nação, por isso que tem nação. E tem os maracatus de baque solto que vem dos... Então, eu tive essa bênção aí, esse privilégio do universo, de ter uma mãe com a afrodescendente, que eu tive a minha avó, de ter uma bisavó ex-escrava, porque por parte da minha mãe, porque a partir do momento que eu comecei eu sou um autodidata, um músico autodidata, então toda a minha pesquisa, e mesmo assim eu tendo feito ginásio, me formei em 74 fazendo ginásio e me formando em artes gráficas, porque eu estudei no colégio técnico, fazia o ginásio, tinha que se formar numa profissão. Então eu passei por várias oficinas e terminei me identificando com a gráfica por causa dos sons das máquinas de impressão, as catracas das máquinas, tinha tudo um ritmo para poder o impressor trabalhar nas tiragens de papel com a mão. Então era tudo ritmo. Então tinha 6x8, tinha 5x4 ali, tinha 8, tinha vários. Mas naquela época eu estava trabalhando, estava com 18 anos, 19 anos. Então a musicalidade era uma música muito assim orgânica. Minha música tem muito dessa coisa natural, assim, do quintal lá de casa, desde garoto, assim, fazendo minhas batucadas, assim, fazendo minhas troças, que vocês chamam aqui de bloco do sujo. Isso vem lá de Pernambuco, a gente com as coisas das troças.
Isso depois chegando no Rio de Janeiro, claro, com todo respeito, mas chegando no Rio através da imigração, né? Depois que o Dom João VI resolveu vir de Portugal e morar no Rio de Janeiro, aí pronto, aí o Rio virou a Babilônia. Então todo mundo, Rio de Janeiro, tudo, Maranhão, tudo, Pernambuco, aí vem o Caxambu, que se torna Jongo, toda essa história vem para o Rio pega, é um caldeirão, então o Rio eu sempre falo que o Rio para mim é como se fosse um antigo Egito, que agregou todo mundo, os árabes, dali sai a dança do vento, dali sai os derbaque, dali sai os daf, sai os jique, sai os duf, o árabe, quer dizer, aí a gente vai chegar lá, porque eu estou já indo para um caminho meio didático, né? Mas na verdade eu estou falando um pouco da minha história. Sim, bom, legal. Aí é toda a minha música vem daí, então, dessa coisa do natural, mas aí você começa, depois de um tempo, na verdade eu sou tipógrafo, assim, me formei em tipografia. Então eu cheguei a trabalhar em Recife em tipografia, aí trabalhava, ia para o colégio fazer o científico, aí cheguei no segundo ano, mas já não estava dando, porque eu trabalhava na gráfica, saía da gráfica para o colégio, aí depois começou a surgir a churrascaria, as tocatas assim em Olinda, na Orla Marítima, nos barzinhos de Olinda, tocando música cover, que até hoje tem uma galera que ainda sobrevive do cover, mas era aquele cover originário do samba, Chico Buarque, Olinda, aquele negócio, toda essa música popular brasileira. Então minha escola vem muito daí foi surgindo até chegar no baile, assim, final dos anos 70, assim, chegar nos bailes, na época da discoteca, aí as bandas de baile foram obrigadas a ter que introduzir nas suas bandas um cara tocando tumbadora. Foi aí que a tumbadora no Brasil começou a ter mais ascensão, porque a disco music trouxe, porque a referência nos anos 70, se você for ver, tem a tumbadora também, mas a referência maior sempre foi o bongô, né? Nas formações, né? Desde os Nordbaianos, mas a disco music trouxe tudo no que agora ainda continua aí na música eletrônica, mas o bumbo é o mesmo, assim, tum, tá entendendo? O nego só mistura, aí vem árabe no meio, vem indiano, vem a música asiática, vem a música do mundo, no mesmo beat, os beats são todos. Por isso que eu sempre falo, é importante usar esses beats, mas a gente tem que sempre botar algum elemento brasileiro, que nem o Chico pensou, que nem o Alceu pensou, que nem o Gil pensou, que nem muitos pensaram. Tá ali o beat, que não tem jeito, a gente é um país americano, então a gente também é americano, então, mas só que a América do Norte termina predominando, os caras querem mandar no mundo, até hoje ainda querem voltar a mandar de novo. Verdade. Tá entendendo? Perturbando a gente aqui pra caralho, América do Sul, América Latina toda, o cara quer, sabe? Então os caras não aceitam isso, que a gente sabe que o Brasil, é potência. Mas os caras querem, tá todo mundo de olho na gente, a gente tem que estar ligado. E a nossa cultura é uma cultura muito forte nesse sentido, entendeu? Mas por isso que é importante, dar sempre um elemento ali. Eu sempre pensei assim, porque a escola veio de quem? Porque eu toquei com o grande Gil, que é o cara vanguardista, então já tem essa coisa da fusão. E tá ali, o baião tá ali, o funk tá ali, mas o baião tá ali, o maracatu tá ali, sabe? De uma forma não precisa ser totalmente ortodoxo. Aí é que tá o fundamento do percussionista, saber como ele... Porque você aprendeu o tradicional, como hoje em dia está muito em voga, todo mundo querendo aprender a cultura do outro, tá entendendo? Rio de Janeiro, todo mundo, eu acho isso maior barato. Hoje em dia tem o maracatu, aquele maracatu do Rio aqui, o Rio Maracatu, não é esse, né? Maracatu Brasil? Não, aqui do Rio de Janeiro. Sim, tem. Foi um conterrâneo também, um menino muito dedicado, esqueço até o nome dele agora, eu peço desculpa de esquecer o nome dele, que é um conterrâneo, lutador, guerreiro, que veio para cá e começou na fundição a trabalhar a galera, todo mundo ficou interessado em conhecer o Alfaia. Mas tudo isso veio por quê? Porque teve uma ligação primeiro com o Mangue Beat, porque o Chico trouxe essa galera, tirou o Alfaia de lá da nossa área, dos terreiros da gente, lá dos maracatus, que por trás da coisa carnavalesca, da fundação carnavalesca, está o candomblé. Então o Chico trouxe aquilo lá do Alto Zé do Pinho e botou no asfalto de Boa Viagem para a galera do rock, tá entendendo?
E aquela Sim. galera de Recife, roqueira, começou e tal, mas ele foi, então isso aí trouxe uma... Isso foi, está aí até hoje. Por isso que é importante, Verdade. agora não pode perder a essência. O cara não perdeu a essência. Lá nos anos 70, o Alceu já entrava de burrinha. De burrinha do carnaval, burrinha no show dele. E o Chico também entrou, também na vida. O Chico já entrou, o Chico depois gerações, entrou lá vestido de caboclo de lança. Mas lá atrás, o Chico não vou dando, Alceu não vou danado para cá, tendo, já fazia essas ondas, usando esses elementos regionais, mas não usava, não era muito de usar o lance afro-pernambucano na música. Usava mais o lado ibérico, de Pernambuco, cigano. O Chico não, o Chico foi logo na fonte, ele foi esperto, ele veio alinhar aquela onda da galera ali, praia, zona sul, surf, blim, blom, blom, mas aí ele foi logo esperto, ele foi buscar onde? Ele foi buscar os tambores, foi buscar lá em cima, e os caras entenderam, não, rapaz, esse negócio desse tambor aí, pispa, essa guitarra, rapaz, vambora. Não é à toa que o próprio Ariano Suassuna ficou contra, velho, porque os caras sempre tem aqueles caras que quer o negócio do jeito que, entendeu? Não quer uma coisa assim. Não pode perder, a gente tem que pensar que eu acho que não pode perder a essência. Porque eu acho que a única forma da gente, a nossa cultura ancestral, continuar viva e atuante, é a gente se adequando ao presente, se adequar ao presente. Porque isso a gente não pode dizer que não vai acontecer, porque já aconteceu. Eu já sou uma vertente do que tinha já lá atrás. Nós já tivemos o Mongo Santa Maria, o Armando Peraça, congueiro, que são os caras assim, que eu tenho como inspiração, Tito Poente, porque eu sou um músico que eu vim dos tambores, tá entendendo? A percussão ela foi se ampliando na minha cabeça. Mas eu vim do Ilu, desde garoto eu vim do Ilu com a minha mãe nos terreiros, os maracatus, os ensaios, alfaia, sabe? As festas de São João, os cocos depois da procissão de São João, minha mãe envolvida com tudo isso, festa de Cosme Damião lá em casa, terminava em negócio de roda de coco, tá entendendo? Isso, então, daí vem a onda, década de 60, aí eu peguei um pouco da Jovem Guarda, aí daqui a pouco vem década de 70, aí vem a Black Music, vem Plano Tornado, vem Tim Maia, aí vem os amigos roqueiros junto com a gente ali, todo mundo junto, misturado, aí daqui a pouco vem o Led Zeppelin, vem o The Purple na minha cabeça, vem o Yes, vem o Queen, vem essas bandas aí, mas primeiro vem, logo no início, que foi meu grande boom em 72, veio quando foi ouvir o disco Santana, que é esse disco aqui, que eu até gosto de separar ele nas lives, porque é o disco que me inspirou. É esse aqui, ó. Santana aqui. Ainda não era nem o Armando, ainda não era nem meu grande inspirador, que é o grande mestre Armando Peraça, o congueiro velho. Isso aí, depois que ele entrou, o negócio, que ali era o Michael. Era um figura da banda né, na época, todo mundo Woodstock, aquele cara com black. Mas ele era legal a onda dele, mas era aquela conga psicodélica. Conga psicodélica, que é tudo nota aberta. Nota aberta. Não tem abafamento, não tem melodia. Tem uma melodia, mas é tudo nota aberta. E conga pela proposta, fundamento da conga, é você trabalhar as melodias, os tons, quando você divide os acordes. Como no caso, que eu sempre afino minha conga nos intervalos de terça e de quarta. Por exemplo, aqui, ó. Lá, do, ré, do, lá. Lá, do, ré, do, lá. Lá, do, ré, do, lá. É o acorde menor de lá. O grave está em lá, o médio, a conga, a tumba grave em lá, que é o grave, que é onde a gente começa sempre, o dedão vai no primeiro grave, no piano, que é pensado com o piano, porque o congueiro, a conga cubana, ela nasce a partir, você fica, a maioria dos pianistas tocam conga, a maioria dos caras tocam, tá ligado? Porque ela é feita, ela foi desenvolvida ao início com uma peça só, que era o tumbal, o cara fazia tudo nele. O cara fazia tudo. Depois começou a surgir, aí vem o patato, vem os mestres começando a surgir, a botar mais uma peça, aí já virou a tumba e a conga. Você vê que tá tim, Aí você vê que é melodia, velho, porque era melodia. Hoje em dia
a coisa foi desenvolvendo, depois tu vai para Miami, aí nego mistura tudo, aí virou salsa, porque salsa só foi surgir em Miami na década de 60, que foi lá que deram esse nome, que lá em Cuba mesmo, nego chama Lesson. Não tem esse negócio. Aí depois virou, hoje em dia, nego, até Cuba aceitou essa onda que quando eu estive em Cuba nos anos 80, lá não podia dizer, vamos, onde é que a gente pode escutar uma salsa aqui? Os caras, peraí, velho, salsa. Porque salsa é coisa de lá de Miami, do cubano que está em Miami, dos caras que foram embora para lá. E naquela época eu ainda cheguei lá, ainda estava Cuba com outra época, ainda naquela época, nego grilado com os caras que vieram. O Fidel grilado, todo grilado com os caras que foram como fugitivos, os caras saíram. Por aqueles caras que foram para Miami, que está lá. E tem grandes músicos lá, que de lá surgiu a música latina, bicho, o Latin Jazz, entendeu? Sim. Então, aí começou a introduzir na música americana, daí vem a própria disco music, tudo vem a partir do próprio Dizzy Gillespie, que é o nosso grande mentor para mim, o grande trompetista, Dizzy Gillespie, para quem não conhece, o mestre do bebop também, naquela época de... Então, o Dizzy Gillespie, quando lança a conga na orquestra, daí começa a modificar a música americana, quer dizer, a música americana vai se transformando depois que entra a percussão latina, cubana, o afro-cubano, a partir do Dizzy Gillespie, que até aí era Washboard, né, de negócio de cozinha, os caras pegaram lá lavar roupa, a negada não teve acesso, os amigos, os afrodescendentes, toda aquela galera que vem lá do Caribe para ser escravo, para trabalhar nos serviços escravizados, que foi um absurdo naquelas fazendas, eles não tiveram acesso, porque lá os ingleses, todo na parte da Inglaterra, no Caribe, Trinidad e Tobago, esses lugares que foi colonizado pelos ingleses e pelos espanhóis, eles cortavam os tambores, porque eles sabiam que os tambores eram um meio de comunicação, então o cara não podia tocar. Nos Estados Unidos, nem cortou logo, aqui tambor não. Então os caras não tinham tambor, eles iam para onde? Eles iam para o canto, que chama walk song, que é canto de trabalho. Aí os caras cantavam e cortando, trabalhando lá na fazenda. E daí surgiu a ideia que vem um gospel, porque daí a igreja chega às igrejas, sabe, cristãs, toda aquela coisa toda, os irlandeses, com aquela coisa toda. E aí os caras observam que os caras cantando, eles trabalhavam melhor ali, porque pelo menos eles estavam mais, mesmo que tivesse a hora de vacilasse o palco, sabe como é que é? Se vacilasse era o tronco, mas quando o cara tivesse... Mas aí eles ficavam na deles, os caras com outra visão. Aí depois começaram, peraí, os caras têm que ser aproveitados aqui no coral. Aí começou a levar aqueles para a igreja, dali os caras foram ensinar a música para os caras, o canto, dali foi surgindo o gospel. Não é à toa que o gospel, quando você vai ver, eu estive nos Estados Unidos, quando você vai ver um culto de batista, de cristão batista, dos negão lá, da galera, dos irmãos lá, meu amigo, você parece que você está na sessão de Umbanda, de candomblé, meu irmão. Os caras começam que é mó sonzeira, entendeu como é que é, velho? Porque Sim. Aquilo ali, para eles, é uma coisa que tem a ver, é como se fosse a gente aqui na sessão de Umbanda, ou no candomblé, ou numa congada, sabe? Porque eles só não têm os tambores. Aí foram para onde? Eles foram para que aí já é outra história, eles foram para o tamborine, no caso a pandeirola, o pandeiro sem pele, porque vem Sim. também, que tem uma ligação com a cultura egípcia, a África do Norte, que está ligada a essa coisa toda do Egito, que é outra história, esse papo para outra história, o papo sobre dicionário é outra história. E aí, quer dizer, então, a minha formação musical, mas aí a gente vai buscando, então, de tipógrafo, eu realmente encarei a percussão, aí larguei toda a gráfica, larguei o científico mesmo, assim, ia fazer o terceiro, não aguentava mais o negócio de cair para o colégio de noite, e já pronto, aí eu resolvi, minha mãe grilou, porque eu tinha que ajudar em casa, o dinheiro da gráfica, minha mãe naquela época era assim, aí pegava metade do dinheiro, os salários, só dava aquele pra gente se virar. E o resto era segurar para ajudar em casa, entendeu? A situação estava complicada e foi todo mundo ter que trabalhar. Aí eu fui para essa gráfica, meu irmão que se formou também, hoje em dia está se aposentando como linotipista da faculdade da Universidade Federal de Pernambuco, né? E está lá até hoje, meu irmão mais velho que eu. Que eu digo... Eu sempre falo assim, tem essa coisa de chamar a gente de pardo, né? Mas na verdade são tonalidades de preto, né? Porque o preto ele tem 36 tonalidades. O preto tem esse negócio de negro, preto, mas tem 33 personalidades. Não é porque eu sou
eu botei lá, os caras botaram no meu registro pardo, que é uma babaquice naquela época, pardo não existe, pai. Então, o cara botou ali, é um tom, mas Sim. poderia ter botado preto. Só que, pra gente, eu sou um tinta fraca da família, tinta fraca da família, porque eu puxei meu pai, que é caboclo, porque meu pai é caboclo. Então, eu sou um da família, só tem eu, um irmão meu, um irmão mais novo do que eu, que é meio parecido, é mais sararado que eu, a gente puxou o meu pai, só gente. Os outros é tudo preto, assim, puxou a minha mãe. Uhum. E às vezes fica estranho, porque eles para cuspir, cospe fora do ritmo. E eu fiquei com toda a carga espiritual, assim, da minha mãe, a essência dela nos tambores, porque eu era o único que me identificava e seguia com ela. E meus irmãos, tudo lá, tudo mais preto. Aí ninguém olha assim para você, fica, né? Aí rola uns negócios aqui, que às vezes eu fico, acho até, eu não vou entrar nesse detalhe, e aí essa molecada nova começa a ter uma visão, umas visões assim equivocadas. Porque isso não quer dizer que você fica essa coisa entre pardo e quem é mais preto, quem é mais claro. Isso não pode existir, tá entendendo? Porque você não pode achar, porque eu sou um tipo considerado pardo, eu me considero, portanto, eu me considerar preto. Mas eu sempre, por isso que eu falo, eu sou um afro-ameríndio. Eu não posso descartar o meu DNA do meu pai, que vem do índio. Mas é um índio com negro. É caboclo. Aí é melhor ainda, porque aí eu sou a pura raça brasileira. Tá entendendo, cara? Verdade. Nós somos uma raça brasileira, como o Marlon dizia. Tudo bem, mas o Marlon, por que o Marlon falava sobre essas coisas de uma nova raça? Por quê? Porque ele era filho de um inglês branco e a mãe dele preta, filha de ex-escravo. Ele não podia chegar e ficar radical como Peter Tosh, como os outros caras raça, que são mais radicais, porque eles são feitos de pai preto e mãe preta. Qualquer coisa assim. Tá entendendo? Aí o Marlon ele tem que estar no meio. Por isso que o lance dele, que para mim é o cabe em termos de política, de coisa revolucionária, de todo do processo, que já foi mais um, porque teve Martin Luther King, né? Teve o Mandela, né? Teve o Marcus Garvey, né? Da época do Marcos, que era o grande revolucionário abolicionista da Jamaica, né? Que tentou libertar os irmãos lá para levar para a África no navio de volta para a repatriação, entendeu? Então teve vários, e vai acontecendo vários. Aí veio o Mário, o Peter Tosh, também tem, tudo é uma raça humana. Aí tem um Joleno, entendeu? São pessoas, sabe, que independente desse negócio sabe, da cor, porque a raça como já sabe, vem do Homo sapiens, velho, Etiópia, velho. Dali os caras é Homo sapiens, dali os caras vão caminhando, os caras foram chegar até na Austrália, meu irmão. Caminhando, porque naquela época, até para atravessar o estreito de Bering, aí vieram atravessar. Por isso que mais os asiáticos vêm de lá, os caras com aqueles esquimós, esse negócio todo, indígenas, os caras atravessam o estreito de Bering, aí entra nas Américas, aí entra ali pelo México, a porra toda. Tá entendendo, velho? Mas tudo vem de lá, vem do homem sabe, cheio de cabelo. Lá em Etiópia, ele foi emigrando, os caras entendeu, velho? Até chegar lá, tem até lá no Nordeste, tem lá, né, a desenho lá na caverna, não sei de quantos milhões de anos. Tá entendendo como é que é? Agora fica esse negócio, então eu acho que não tem, porque a ancestralidade é que consta. Tá entendendo? Por isso que eu sempre falo, o preconceito, não tá o preconceito, o racismo, como a gente fala hoje em dia, sabe? A luta continua. Então, o preconceito, o racismo, não está na ancestralidade, está na cor. O que incomoda é a cor. Sim. O que atrapalha é a cor. Se o cara, por isso que tem aí começa a ter um grilo, como já tinha um grilo no século XIX, já existia um certo lance assim também. O cara que era mais preto ficava grilado com o padre, porque o padre, que era também filho de preto, mas porque o cara tinha uma cor um pouquinho mais clara de que ele menos não era preto mesmo na cor, ele tinha mais acesso a arrumar certos trabalhos, algumas coisas, porque o nego já, mesmo você tendo mas você tem que ter uma característica, se você anda na rua com black power, o nego já, mas você tem que se assumir, porque você tem que se assumir, você tem que estar ali, você independente, entendeu? Então você vê que existem essas coisas. Então, a minha cultura é essa, isso é o repolho. Então, eu vim toda essa coisa popular, depois vem essa coisa de entrar nos bailes, na churrascaria, tocar com lá os festivais e ouvindo pra caramba. Por isso que eu estou te falando, tu não viu o Santana, foi aí que eu me despertei. Isso, a parada é essa, eu estava com 16 anos, mas já vinha batucando,
Mas quando eu vi aquilo ali, eu nem sabia que era um bongô, eu nunca tinha visto uma conga no meu lado, ainda mais em Recife, que as coisas, naquela época ainda tinha videotape, de vocês assistirem, quem é carioca aqui, assistia a Chacrinha aqui, a gente para ver Chacrinha, chegava lá 4 dias depois as fitas para passar para a gente lá em Recife, porque não tinha Embratel. Só foi ter. Não teve Embratel, aí a gente assistia tudo atrasado. Porra, aí Rio de Janeiro, a Babilônia, acontecia tudo. Aí quando chegava lá em Recife, o nego já, porra, a Chacrinha tinha que assistir Chacrinha 3 dias depois. Rintintim, aquele negócio que eu assistia, aquele negócio de filme de faroeste. Porra, chegava tudo só depois. Chegava depois. Depois. Ô, Repolho, você tá falando essas histórias aí, cara, pô, muito rico mesmo, né? Você é pesquisador, assim, foi lá. Eu te mandar só um abraço pra galera aqui, que tá entrando uma galera boa aqui, que curte demais. Na hora que eu falei, primeiro deles, eu queria até que você mandasse um beijo, um abraço aqui pro meu amigo Luciano Cuica Play, que é seu fãzaço. Oi, aí, Luciano. Aí, ó, é isso aí, Luciano. Força sempre, hein? Grande abraço aí, meu querido. O Ica é um instrumento fantástico, que eu não tenho, assim, a mínima, sabe, pretensão, porque, meu irmão, para você tocar uma cuíca, sabe como é que é? A gente que é percurso, a gente tem que pegar um pouco, se enquadrar, ampliar os horizontes, que você não pode se especializar, aquilo que você se especializa num instrumento só é perigoso. É legal, mas é perigoso, porque tem determinado para o trabalho, o campo de trabalho, nem para todo tipo de trabalho você vai ter que ser com aquele instrumento. Você vai precisar de ter um campo aberto, senão você vai ficar sendo chamado só para aquilo. Isso é verdade. Por isso que o baile é isso. O baile, a gente que vem do baile, tudo, né? Eu já fiz coisas assim, entendeu, Luciano? Assim, fantástico, assim, tive grandes desafios na minha vida como percussionista autodidata, sabe? O primeiro desafio já foi entrar na banda do Gil sem fazer um teste. Em 1981, quando eu entrei na banda Luar. Ele até falou que foi num concerto seu em 87 aqui no Palácio das Artes, em Belo Horizonte. O Poeta Esfomeado, né, Luciano? Lembra disso? Poeta Esfomeado, primeiro unplugged do Gil, acústico. Não tinha, era eu, Gil e o Jorge Balter, declamando os poemas. Era um show fantástico. Esse show foi outro desafio, porque foi aí que o Gil, pela primeira vez, começou a fazer um trabalho sem a banda. Eu tendo que fazer, começando a desenvolver esse lance que hoje em dia chama de percuteria. Que eu tive que botar as congas, botar um chimbalzinho, porque tinha onde era o Gil de violão, eu ali, não tinha banda. Então foi primeiro uma grande experiência para mim e uma oportunidade que foi me dada ali naquele momento, estar com o Gil, o Jorge Malton, assim, fantástico para mim, é um cara, sabe, o crânio, assim, declamando as poesias dele, era um show politizado. E eu trabalhando Ricardo Cristaldi também, né? E isso aí é um grande tecladista, arranjador, meu amigo, parceiro, viajando, fizemos a última turnê do Gil em 1986 no Japão, cara. Grande Ricardo Cristaldi aí, ó. Força, meu irmão. Deixa eu mandar um abraço pra galera aqui. Bora Pandeirá, Guima Wesley, Léo Reis, parceirão também. Claudinho Santana, meu padrinho Luiz Carlos de Paula. Que maravilha. Só gente boa, galera. Muita força. Bubi lá da Itália, Zé Silva, meu papai, a Ellen, Xavier Percussão, Juane, Marcos, Luiz Ferreira. Pô, tem uma galera aqui. O Rodrigo Fontinelli, Bernardo. Salve, Rodrigo! Pô, isso aí, ó. Aqui o Rodrigo Fontinelli é o homem dos pandeiros. Esse aí, ó. Rapaz. Fredinho Silva. Fredinho Silva, mestre. Não, Fredinho Santos, meu amigo. Fredinho, Robertinho. Não, Rosângela, tem uma galera, Landão, galera aí toda junto. Quem quiser mandar uma pergunta aí também. Irmandade, um abraço para vocês, um axé e força sempre. Vamos nos manter unidos, sabe? O grande lance é o coletivo. É trocar informações, sabe? É isso aí. Enio Taquari também passou na área aí, não sei se ele está aí ainda. Mas, Repolho, você falando dessa questão toda, né, do seu trabalho aí, você tocou
com muita gente e expressão em vários momentos também da música, né? Foi passando assim. Como é que você vê? Você que tem muito essa, né? Você vê aqui dando uma aula já de história, passando por tudo. Como que você vê essa questão da evolução da percussão? Antes tinha uma questão. Você acha que há uns anos atrás, assim como às vezes a questão do recurso dos instrumentos, as pessoas criavam mais, tinham que inventar mais? Hoje já está tudo mais certinho ali, instrumentos mais de fábrica, feito ou não? Você acha? Como é que você vê essa evolução da percussão, do pandeiro, de tudo aí? Pois é, eu acho uma evolução positiva, entendeu? Porque eu me baseio pela minha própria vivência, assim, pela minha história, né? O meu começo, né? Sim. Desde lá de Recife, que, como eu falei, já tinha um estado que na época tem mais carência, a gente não tinha essas possibilidades que hoje em dia, você chegar na hora, você tem uma latim percussion, você tem vários luthiers, hoje em dia você tem várias marcas de instrumentos, tantos os nossos instrumentos regionais brasileiros, que sempre tiveram pela contemporânea, sem querer fazer propaganda, mas a gente terminei falando. Claro. Mas naquela época, na minha época, já era caramuru, entendeu? Já era outra marca. Tinha contemporâneo, mas a contemporânea naquela época era voltada para instrumento de banda, marcial. Era uma coisa muito focada em banda marcial. Então tinha os instrumentos regionais, mas não tinha como tem hoje, porque muitos instrumentos terminaram sendo reinventados, recriados com nomes diferentes e com a tecnologia diferente. No caso da timba, que vem do atabaque, depois se tornou, com essa volta a timba, depois ela foi usada numa época que o MPB4 usava, que usava o samba, não usava surda, então usava timba. Então, isso foi, hoje em dia, depois isso deixar, aí o surdo vem originar do samba, e aí recupera o surdo, que é o grande originário de samba, do Mussum. Ali é que é o início de tudo, da mudança. Quando o pessoal sai daquela coisa da timbazinha, que depois virou tantã, do pagode. Sim. Depois ele foi se transformando, aí depois aí vira repica, vira tantã, vira rebolo, não sei o quê. Então, mas ela vem desse uma linhagem, né? Da timba, do atabaquezinho timba, depois essa timba entra na época da década de 30, no próprio, se você for ver naquela época no grupo da Carmen Miranda, tinha um cara lá, tinha um cara com a timbazinha embaixo do braço, que fazendo papel do surdo ali, fazendo como na mão, como repique de mão, essas coisas todas. Isso foi, aí chegou a década final da década de 60, vem a onda do samba rock, tio Mocotó, tocando a timba, já no lugar de uma bateria, o nosso mestre Paraíba, Jorginho Paraíba, que é o mestre disso, de tocar o hi-hat com a mão esquerda e a timba sentado na timba, grave, maior, tocando aqui, fazendo pedal, tá entendendo? Isso é o tio Mocotó. E você vê que ela já chegou aí, ela vai crescendo. Depois ela dá uma sumida, porque vem o resgate do surdo, que o original de samba resgata o surdo, com aquela formação surdo, reco-reco, pandeiro, pá! Depois é que entra aquelas coisas de tantã de mão, essas coisas assim, a partir daquele lance do pessoal que veio daquela coisa de Ramos, né? Já veio com a linguagem... Conde de Quintal, que, aquilo ali também é uma história, fantástico, entendeu? Sim. Ali tira o chapéu mesmo ali, que os mestres ali são fogo, tá entendendo? Mas é um segmento. E hoje em dia está cada vez ficando mais... Quer dizer, então hoje em dia eu vejo que teve uma evolução em relação a essa coisa de possibilidades, né? Porque naquela época a gente tinha que inventar. Por exemplo, eu quando fiz a minha primeira clave para tocar no coisa, eu não tinha, porque lá jamais eu ia poder comprar uma clave da LP, uma clavezinha lá em Recife, nas lojas que tinha lá. E eu mesmo peguei um cabo de vassoura, costei um cabo, e minha clave era um cabo de vassoura cortadinho, fiz a clave para fazer os boleros lá em Recife, em churrascaria, quando eu já pensando no showzinho que eu fazia lá com a galera de festival, sabe? Hoje em dia, eu que fazia muita coisa de instrumento de pregos, tipo esse que hoje em dia tem aqui, tem alguns aqui, instrumento de pregos, tem aqui, essa parede aí, aí é linda. Tá vendo? Sim. Aí, aqui é o meu santuário, né? Ali tem todos os instrumentos. Senhora. Porque ele tem instrumentos de vários lugares, várias culturas que eu apresento no meu workshop, que eu chamo, que é um workshop diferente, um workshop com essa coisa mais que eu termino misturando o artístico com o didático.
Então fica eu chamo de workshop, que é uma coisa comunicativa. Então, essa evolução foi vindo e está cada vez mais, ainda mais agora, nas possibilidades. Agora, tem algumas coisas que eu não vou aderir. Eu não sou contra nada. Agora, eu não vou aderir porque é uma coisa que eu vejo que está tentando, com o tempo, ela vai. A ideia é tirar o tradicional, porque eu sei que daqui as congas, até hoje ela ainda predomina, ela ainda está, é um instrumento universal, conga com alma. Mas hoje em dia o nego já tem a conga sem alma. O japonês criou aquela conga que só bota a boca ali em cima de nylon, aquela pele nylon, o cara bota numa estante de caixa e ela tira o som. Porque os caras são engenheiros, os caras vão precisando até chegar para tirar um som. Aí hoje em dia já tem essas congas com pele sintética que chega a reproduzir o som de couro. Eu prefiro usar o couro, porque ainda tem, vai chegar uma hora que não vai ter esse couro. Também eu já usei conga da Remo, por exemplo, que é a mais próxima, porque foi eles que começaram a desenvolver essas peles hidráulicas. Sintética. Foi a Remo, sintética. Sim. A partir dos primeiros djembês industrializados. Eu me lembro que eu viajava muito, foram 7 anos de Gil, 7 anos de Europa, Estados Unidos, Oriente Médio, África, América Central. Então, as minhas pesquisas já começam a partir daí, desses contatos diretos, de ver direto essas coisas. Então, eu já observei coisas que foi chegar no Brasil depois. Eu tenho um trio de batá, que é meu batá cubano, que eu trouxe, está ali comigo até hoje. Todo meu workshop eu falo da história dele e levo ele, e gravo, já gravei, botei ele em música aqui, que é um instrumento sagrado. Agora que a nova geração para cá que começou, porque o Iraquere, que é uma grande banda cubana, usa o batá, mas quando usa o batá é para momento religioso. Mas os caras introduziram o jazz em cima, mas os toques são religiosos, que é um instrumento nagô, né? Um instrumento do grande rei Xangô, nagô. Então, mas eu trouxe de Cuba em 1987, num festival que eu fui fazer com o Gil de música latina. Eu, o Gil e o Rubão Sabino, baixista, o grande Rubão Sabino, o grande baixista Rubão Sabino, meu irmão. A gente foi sem banda. E a gente foi tocar em Varadeiro, num festival que só tinha banda com 10, 15 músicos no palco. Arthur Sandoval com o Iraquere, estava lá o Michel Camilo, ainda estava lá por Cuba ainda, grande saxofonista, e a gente tocou o trio, foi uma loucura. Então eu ganhei de presente esse trio de batá do Pablo Milanês, que o cara ficou assim, porque eu cheguei lá tocando a minha onda. Não é porque eu estava em Cuba, eu não fiz, entendeu? Aí os caras piraram, porque a gente tocou Soy loco por ti, América, louco por ti, amor, louco pa 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 para pa para pa pa pa. Os caras, os brasileiros, mas com aí os ijexás, as misturas do Gil, aquelas coisas, aí pô, toda a menina baiana, aí os caras lá em Cuba, quer dizer, esse batá, você vê. Mas é um instrumento que não era usado, não podia, aqui no Brasil, quando fui tentar usar, ninguém, porque na época, as gravações, que eu gravei bastante disco, eu gravei vários discos, com vários, eu tenho uma discografia assim, eu não gravei mais porque eu viajava bastante com o Gil, então, mas o tempo que eu estava no Rio, eu cheguei a gravar com o seu, 3 discos com o seu. Por exemplo, ó, em termos de discografia, Gilberto Gil, eu gravei um Banda 1 em 1982, que foi o meu primeiro disco com o Gil, este é 1983, Quilombo, a trilha sonora do filme Quilombo dos Palmares, de Cacé Diegue, foi feita comigo, o grande Djalma, o mestre Djalma Correia, percussionista. Toda a trilha do filme, eu tenho um vinil aqui, tá até aqui o vinil. O vinil, esse vinil aqui, ó, foi lançado na Europa, do filme. A trilha toda das músicas, teve a trilha, claro, a gente fez muita coisa de percussão incidental, e teve as músicas compostas pelo Gil, com arranjo mesmo, pá. Máximo Taúso, um disco fantástico. Só que saiu na Europa. Aí tem o Dia Dorim, 85, ó, Gil Live no Japão, que foi essa turnê que eu falei do Ricardo Cristaldo, que está aí, que é o tecladista. Gravei, aí fui por aí. Aí no pop, eu tive uma passagemzinha no pop. Gravei Lulu Santos, Tempos Modernos, foi o que gravei. A faixa, foi Sossegado, o teu vou pra cá. Gravei junto com o mestre Cidinho. E eu gravei junto com o mestre Cidinho Moreira. Cidinho Moreira fazendo um bongô um bolero meio havaianado, assim, que era um negócio meio havaiano, e eu fiz uma clavezinha, naquela época era novidade, a colocação, mas usando a clave de uma forma no lugar, não naquele lugar que geralmente que é do latino, mas ela uma coisa simples,
mas que tinha a ver, porque às vezes o Sim. simples é que é o difícil, muitas vezes. Sim. Aí Lulu Santos, aí vem de repente Califórnia, que é, na verdade, né, é o título da música. Aí Alceu, ó, Alceu eu gravei 3, ó. Eu gravei Alceu, Cavalo de Pau, que tem Morena Dominicana, eu quero. Ai, 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 ai. Porque você vê, essa música do Alceu, então, foi uma história muito doida, porque o Alceu totalmente parceirão, conterrâneo, porra, pra mim é um mestre, grande Alceu, que eu sou muito grato, ele fez um depoimento falando de mim no meu primeiro disco da Warner. Esse disco aqui foi lançado em 1989, meu primeiro disco, isso aí sou eu no Morro da Urca. Já um disco totalmente pop, que usava já todo gravado com base em bateria eletrônica, aquelas baterias Yamaha, aquele negócio que estava chegando ainda, sem tanta dinâmica. E depois aí eu botei meu batera, o Jaburu, tocando junto. Já era uma coisa porque ninguém esperava que eu chegasse, meu primeiro disco solo, que fosse um disco que vinha só de batuque, sabe? Porque estava começando a surgir a onda do samba reggae, do Olodum, começando a lambada na época. Aí eu vim com um disco totalmente simpópico, com as influências, mas tem os elementos. Pepeu Gomes, Rafael Rabelo no meu disco, Paulo Moura, o maestro Paulo Moura participou desse disco. Eu cantando, quer dizer, eu sempre falo, eu não sou cantor, sou um cantador. Eu interpreto as minhas músicas, o meu canto é o complemento do meu ritmo. Aí tem o Cavalo de Pau, Alceu, de 83, Mágico, e outro disco do Alceu fantástico, Estação da Luz, de 1985. Gravei com o Ednardo, que é Mistério, da música da novela. Opa! Estourou, Pavão Misterioso, cearense. Grande Ednardo. Sim. Força Ednardo, fantástico. É outro grande nome da música popular brasileira, cearense. Ednardo e Fagner são dos grandes representantes. O Ednardo gravei em Terra da Luz, em 82. Está aqui, estou mostrando em papel. 85, Liberté. Aí gravei, aí no pop, com Vinícius Cantuária, que estourou, tudo gravando a Blitz, gravei o disco da Blitz, botei percussão na Blitz, no disco Tris, nesse disco da Blitz de 1984, que aí foi quando fui tocar, fui convidado pelo Evandro para participar do primeiro Rock in Rio com a Blitz. Só que eu toquei, era loucura que eu tocava com o Gil, terminei tocando na mesma noite com o Gil e com a Blitz. Dois shows simultâneos. Que beleza, hein? Foi um negócio muito doido. Mas eu era novo, então eu sempre tive essa minha agonia, eu sempre fui agoniado, assim, sabe, aperreado, assim, essa coisa de pernambucano agitado. E eu tenho 64 anos, você tá notando, né, que eu sou... meu negócio meu espírito é muito assim, é coisa de herê, sabe, de criança. Sim, eu vi um dia... Eu vi um dia um vídeo seu malhando aí, você tá pegando pesado nos elásticos, não para. Tem que fazer um pilatezinho, depois que eu comecei a fazer um pilates aí comecei a aprender lá na academia, agora eu em casa faço para poder ver, porque a gente trabalha com os braços, né, velho? Tem mueca pra caramba, mas a gente precisa ter, porque tem sempre anos e anos tocando, mas sempre tem um negocinho, mas até agora, aí eu vou me cuidando, né? A gente tem que se cuidar, porque eu digo, tem que cuidar do espírito e do corpo. Sim. Porque o espírito precisa do corpo, e o corpo tem que ter o espírito, então um precisa do outro. Então se a gente não cuidar só do corpo e não cuidar do espírito, eu falo espiritual, independente da religião, tá entendendo? Porque eu já conheci essas religiões todas que eu já passei, eu tive a oportunidade de conhecer, então eu resolvi hoje em dia ficar no meu canto assim, respeitar tudo, mas ir direto logo ao universo, assim, sem nada, sabe, espiritual. Porque a gente é espiritual, independente de religião. Não tem nada a ver espiritual com religião. Religião é política. Verdade. Terminou sendo político. Não é nada que o homem lá, que o nosso querido mestre lutador que lutou lá, o Jesus fez. Os caras hoje em dia fazem tudo ao contrário, ainda fico esperando ele chegar. Acho que ele vai chegar, uns caras malucos desse, cara. Cara enchendo dinheiro, cheio de dinheiro na mala, nego com dinheiro na cueca, nego com dinheiro não sei o quê, nego metendo a mão nos discípulos. Porra, bicho. Jesus vai chegar no negócio, até aí, tem nada a ver, velho. Porra. Aí vai. Oi, fala, meu querido. Não, é porque eu tô vendo aqui o pessoal colocando o Marcos Bull falou que também prefere o couro. Aí o Luciano colocou Iraquerê, é muito bom, maravilha e tal. Aí colocou, né, a galera colocando aqui, pergunta pro Repolho a canção e o clipe com a Débora Blando. Ah, tá. Outro momento também maravilhoso, pessoal. A Débora foi interessante, porque essa música, eu sempre fui ligado a essa coisa, eu sempre gostei de ouvir muito, né?
Então, em casa eu via muita música, né? Meu pai, é uma família simples, né? Nós éramos de família simples, assim, dali, mas honesta, digna. E meu pai, caminhoneiro, batalhador, entendeu? Na época, trabalhava vendendo querosene, que agora, antes de ter o fogão a gás, era aquele negócio de fogão jacaré. Então, meu pai trabalhava tinha um caminhão de querosene, para fazer distribuição de querosene nas mercearias. E aí, quer dizer, então, era muita música lá em casa. E eu sempre, depois chegou um tempo, eu comecei lá, já em Recife, com uns amigos meus com violãozinho nas calçadas, aquela coisa toda, né, que tu já vira na onda, chegando, que saiu com 16, 17 anos e tal. E aí eu aprendi umas notinhas lá com um amigo meu de violão, sempre gostei, tanto o violão sempre teve comigo. E hoje em dia eu toco violão, não sou violonista, mas eu componho, faço meus arranjos, tudo à base de violão. E a Débora foi isso, a Débora, eu conheci a Débora, foi um negócio muito louco, porque eu tinha acabado de chegar de uma viagem que eu tinha feito com o João Bosco, olha só. Isso foi um grande desafio meu, fazer um show com o João Bosco sem banda. Eu e o João Bosco, violão e percussão, no Montreal Jazz Festival de 1990, nossa, no Canadá. E na cidade de Vancouver, que é a cidade mais nova de lá do Canadá. Foram esses festivais que eu fiz com... Para mim, aquilo foi uma experiência fantástica. Eu estar ali, cara, de duo com o João Bosco, percussão, com meu set, conga e tal. Foi um negócio, para mim, foi um grande desafio. E eu tenho, assim, muito a agradecer ao João pela confiança dele, porque dele confiar nessa minha, como ele sempre fala, essa coisa virtuosa e tal. Porque naquela época o João tocava muito só, violão e voz. Então ele tinha um lance dele, eu me enquadrei ali, tinha que ter muito cuidado no que eu ia colocar ali, tá entendendo? Mesmo que eu toquei as músicas que são clássicos dele, que ele falou, não, tu vai tocando, não precisa ensaiar muito não, a gente dá uma passada, Aí, pô, o João mandou essa. Aí, pô, me convidou um dia, fui na casa dele à noite, lá ele me botou na sala dele, lá naquela casa dele, no Jardim Botânico. Aí pegou o violão, eu levei umas coisinhas e tal, querendo montar um negócio, ele passou água de caju, barico, um papi, parubu. Essa aí, ronco da cuíca, beleza, Repolho. Pô, tu tá com essa, aquele sucesso, a gente dá uma passadinha, já foi. Foi assim, velho. Aí viajamos para o Canadá. Aí quando chega lá no hotel, eu estou no hotel com o João chegando, a gente assim, todo mundo se hospeda, papai, o João me chama e diz, ó, depois é o seguinte, no show, eu vou querer que eu vou fazer uma parte sozinho, vou fazer um pedaço do show, vou entrar, vou fazer um momento sozinho, uns meia hora, sozinho, depois você entra, eu quero que você entre, eu saio, o Carlinhos Sion, que era o empresário da gente, que estava levando ele, meu grande Carlinhos Sion, abração ao Carlinhos que estiver nos ouvindo aí, grande Carlinhos Sion, sou muito grato a ele também. Aí falou assim, o Carlinhos Sion te apresenta e eu quero que você faça um negócio seu, cara. Aqui é festival de jazz, ó. Falei, caraca, velho. Me pegou de surpresa, porque eu fui pensando em tocar, eu não fui para... Foi aí que veio, aí é que está o negócio da criatividade, da tua percepção. E aí foi aí que veio a minha primeira oportunidade de eu fazer uma coisa solo. Foi daí que eu concluí que eu poderia, quando eu voltei, eu vi isso na cabeça, que eu poderia começar a desenvolver, a ter condição de fazer um trabalho solo, de percussão, sem ser tocando só com as pessoas. Eu poderia me apresentar. Foi aí que comecei a desenvolver minha parada solo. Aí eu toquei. Nesse show solo. Foi no teatro. Nesse show, cara, foi sério. É um teatro lá do Montreal Jazz Festival, cidade lotada, acontecendo coisa pra caramba. Quem tava na plateia nesse show? Tava Milton Nascimento com a banda inteira. O teatro lotado, porque o Milton Nascimento tinha tocado antes da gente, um dia anterior. Aí ficou para assistir o show da gente, do João. Aí ficou o Milton na primeira fila com o Robertinho Silva, com todo mundo. E aí começou o show, João sozinho, botou para quebrar, meu irmão. Pô, o cara é fantástico, o João, né, velho? O João é percussivo, é músico, o cara é orgânico, é música orgânica, isso é o que eu gosto, música orgânica, sabe? Visceral. Sim. Pra mim, eu gosto dessa coisa visceral, minha música é visceral, é orgânica. Então, o João me mandou ver, aí depois é que eu entro, quando eu entrei, aí foi aí que eu entrei, foi uma emoção muito grande, porque eu tive que apresentar um improviso ali de 10 minutos, 5 minutos sozinho, conga, efeito, cara. Aí depois o João volta, as pessoas, eu tive a graça de ser agraciado pelo público, porque aqui lá o pessoal fica em silêncio, assim, ó, dá um pio, você ele tocando pra caramba, e o pessoal lá, quando acabou, velho,
Sabe, teve um momento tão doido que os caras botaram umas congas da LP pra mim, que foi a primeira vez que eu peguei nas congas da LP, que eu era resistente com o negócio de instrumento também, de LP, essas coisas. Eu usava Raul mesmo. Eu era fiel a Raul, que é meu parceiro. A conga ótima. Ele. Só que o problema do Raul era aquelas coisas que ele fazia uma coisa meia bruta, né? Não tinha aquele acabamento, aquele shape que a LP. Depois o Bauer, que é sobrinho dele, se tornou o Bauer, que é o sobrinho, que assumiu a fábrica, que o pai dele morreu, que eu conheci, o velho. E aí, pronto. Então, daí foi surgindo. E a música da Débora Bandos. Deixa eu só ver aqui o seguinte, você tem um tempinho aí? Porque eu tô olhando aqui, cara, agora que eu me dei conta, já estamos com... Daqui a 30 segundos a live vai cair. Então, vou fechar com a Débora Bandos, só para fechar esse bloco. E aí, a música da Débora Bandos, aí foi quando eu cheguei em casa no Brasil, de volta desse show, eu recebi um recado, um chamado do Carlinhos Sion, falando de que tinha uma pessoa me procurando, um gringo lá, minha esposa falou na época que tinha um gringo me ligando, era um empresário da Débora tentando me contratar para eu gravar esse disco dela. Eu gravei o primeiro disco dela, depois o segundo é que entrou unicamente, que eu fiz a música, ela e a letra, ela entrou de parceira na letra e lançou. Vamos voltar, porque vai cair agora. Valeu! Eu te